Bom dia, meus amores. Nosso encontro toda segunda-feira para a leitura do céu que nos acompanha, a leitura do céu da semana. É sempre importante a gente ter essa ferramenta para podermos alinhar a nossa vida com o movimento do cosmos. Eu acho que é uma maneira de fluir, né, nossa existência de uma forma natural, de nada que agrida o fluxo do movimento de todo o universo, né? Nem que seja, a princípio, o universo mais próximo da gente, que é o caso da astrologia, que trabalha com os astros do sistema solar. Então, bem-vindos, bem-vindas, é sempre uma delícia estar aqui. Então, vamos lá. Eu começo sempre a semana falando da fase da Lua que vai nos orientar durante um ciclo de aproximadamente 7 dias. E domingo, dia 22 de maio, quer dizer, ontem, a Lua entrou no quarto minguante. E quando nós temos tanto a crescente quanto a minguante, nós temos ali um desafio, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre qual é esse desafio relacionado a essa lua minguante. Eu acho que o nome sempre diz, eu sempre falo, que minguar significa recolher, né? Tirar o time de campo, é um momento mais reflexivo, uma semana que a gente tem que se expor menos, olhar para dentro de si, fazer uma espécie de revisão do que fica para o próximo ciclo, que vem na semana que vem, e aquilo que vai, que já foi útil durante um tempo e que não será necessário carregar, né? A reflexão ela é muito importante, né? Meditar significa pensar acerca do que nós estamos vivendo, quais são nossos desejos, quais nossas intenções. E no caso, está falando ouvir nossos pensamentos, nossa mente. O Sol está no signo de Gêmeos, que significa exatamente o poder da mente. É impressionante como a reflexão, o pensar sobre as coisas, o conversar com quem nos escuta, escutar quem precisa falar, nos leva a fazer modificações importantes, né? Então, o Sol no signo de Gêmeos, feliz ano novo para quem é geminiano desse mês. E essa posição, ela nos remete, essa coisa das trocas, de colocar um pouco para fora, de tornar tudo mais leve. Entretanto, o desafio nessa lua minguante é exatamente fazer contato com as coisas que não são possíveis ser ditas, as coisas que são muito sentidas, mas que não têm palavras que as descrevam, que é o caso da lua estar no signo de Peixes. Eu sempre falo que debaixo da água ninguém consegue respirar, muito menos falar, né? Então, nós tomamos o ar para respirar, então para falar, e mergulhamos para poder entender aquilo que não se pode nem ouvir, nem falar. Acontece que, quando nós falamos, há coisas nessa fala que são intenções, que são climas, que dizem o que não está sendo explícito, da mesma maneira que nós escutamos. Eu falo que o Peixes é um signo que se associa, por analogia, à vida prática de um analista, de um psicanalista, que tem uma escuta flutuante, ou seja, que escuta o que não está sendo dito, ou seja, que escuta o nosso inconsciente. Então, eu acho importante a gente fazer uma escuta do inconsciente e tentar falar isso de uma maneira leve, poder entender por que as coisas nos acontecem. Então, essa é a fase da semana. A semana começa com aspectos fluentes, ou seja, ela começa mais leve, no sentido de que as resoluções e as ações, elas são facilitadas. A começar com o aspecto favorável de Sol e Júpiter, que eu coloco muito assim de acreditar que vai dar tudo certo. Apesar de tudo, a gente tem possibilidade de fazer as coisas acontecerem de uma melhor maneira, né? O Júpiter é essa coisa de uma flecha apontada para o alto, que diz, a gente chega lá, tem que ter força no arco para poder direcionar essa flecha. Depois tem um aspecto de Mercúrio com Marte, isso é importante, porque a gente está falando de conversa, de fala, de discussões, de diálogo, e Marte é o senhor guerreiro, onde nós somos mais assertivos. É importante dizer exatamente aquilo que a gente sente necessidade de dizer, porém com delicadeza.
e aí respeita o outro, a sensibilidade do outro, falando peixes, inclusive. E vem junto a Vênus num aspecto favorável com Saturno, que significa a gente tem que ser muito maduro para entender que amor é construído. Amor não é só paixão, não é só tesão. Amor é trabalho, é todo um caminho que se faz, que se fez e que se fará para que se construa junto com alguém uma história. Tem um marco importante essa semana, que é a entrada de Marte, né, nosso Deus guerreiro, o nosso próprio guerreiro, em Áries, que é o signo que ele rege, ou seja, que tem uma afinidade entre os dois. E lembrando que o Júpiter, que fica um ano num signo, está em Áries também. Então, eu acho que as coisas estão acaloradas, elas estão muito afloradas, ficarão mais ainda. E é preciso usar essa força de uma maneira construtiva e não destrutiva. Então, cuidado com a impulsividade e, ao mesmo tempo, não engolir os sapos. Agir com toda a força para que a gente consiga fazer valer a nossa voz, fazer valer a nossa vontade, né? Respeitando, obviamente, o outro. Aí, no final da semana, as coisas começam a ficar um pouco mais desafiadoras. Aí temos o aspecto tenso entre Vênus e Plutão. Vênus e Plutão regem signos opostos, Vênus rege Touro e Plutão rege Escorpião, e a questão toda é não se apegar e preservar. Então, no campo dos afetos e no campo também das coisas que são preciosas para a gente, são importantes e valiosas, é necessário que a gente saiba cuidar e não destruir, ao mesmo tempo não ficar passivo com medo de perder. Então, essas transformações são necessárias, é muito importante que a gente esgote tudo antes de chutar o pau da barraca e, ao mesmo tempo, em relações invasivas ou mais abusivas, corta ali, estanca a sangria. E no final tem uma conjunção, um encontro entre Marte e Júpiter, que aí sim, eu acho que as discussões mais das ideias radicais, ideológicas, tendem a ficar mais acirradas. A gente tem que saber colocar a nossa verdade sem querer impor como se ela fosse a única verdade no planeta, ok? Obrigada, meus amores. Eu estou super feliz de poder fazer isso com vocês ao vivo nas segundas-feiras. Eu convido vocês para se inscrever na Semana da Astrologia, que breve vou liberar novamente as 3 aulas gratuitas para vocês poderem aprofundar mais ainda o nosso saber tão apaixonado, tão apaixonante que é a astrologia. Um beijo gigante para vocês, meus amores, uma ótima semana e vamos aproveitar essa lua minguante para reflexões. Um beijo e até a próxima semana.